Olá pessoal, saudações rubro-negras. Começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da nossa classificação para a final da Copa do Brasil, a terceira seguida, com um empate de 0-0 sobre o Corinthians. Como todo mundo viu, o Flamengo entra com um time titular nosso, que todo mundo já está conhecendo, do goleiro ao ponta esquerda, que é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. É o que a gente tem de melhor no momento devido às várias lesões. O jogo começa com o Flamengo tranquilo, sem desespero, achei isso importante, consciente do que tinha que fazer e inclusive consegue fazer um gol logo no início do jogo, um gol de cabeça do Alexandro, mas infelizmente estava impedido por pouquinha coisa, mas estava. Esse impedimento aí nos últimos jogos tem sido milimétrico, mas realmente a gente está sempre um pouquinho impedido, então está faltando um pouquinho de sorte nesse aspecto. Mas como todo mundo viu, o jogo se condiciona, e muda a cara quando tem a expulsão do Bruno Henrique. Uma expulsão, sim, no primeiro momento eu até questionei, porque ele pega primeiro a bola, mas levanta desnecessariamente aquele pé lá, totalmente sem querer. Não consigo, culpar o Bruno Henrique. Na hora do jogo, para ser sincero, eu fiquei bem chateado, bem puto com o Bruno Henrique. Mas hoje, mais de 24 horas depois que o jogo acabou, a gente vendo o lance várias vezes, e o Bruno Henrique não é um jogador maldoso, foi realmente um vacilo, que o juiz, mais do que depressa, durante o podcast vocês vão entender porque esse mais do que depressa do Daronco expulsa o Bruno Henrique. Vou deixar para falar da arbitragem no final, para não misturar as coisas. Aí, outra coisa também que é importante, a gente esperar um pouco, esperar passar o jogo, esperar algumas entrevistas, para poder falar melhor. Quando eu vejo que imediatamente o Bruno Henrique é expulso, ele coloca o Fabrício Bruno, que é um zagueiro, o Gabigol tinha que sair mesmo, não tinha outro jogador para sair naquela circunstância da expulsão. Mas eu achei que ele poderia ter colocado, na minha visão, o Alcaraz, por exemplo. Manteria lá os 4 zagueiros, colocaria Pulgar, De La Cruz, Gerson, Alcaraz, e adiantava um pouquinho o Arrascaeta. Mas para minha surpresa ele botou Fabrício Bruno, e para minha surpresa maior, ele não adiantou o Léo Ortiz para volante, que eu achei que ele poderia fazer o que ele iria fazer. Botava o Fabrício Bruno, botava o Léo Ortiz uma posição na frente de volante para ter mais gente no meio de campo, já que o Flamengo, com um a menos, teria que correr mais. Seria uma forma de preencher mais o meio de campo. Mas para minha surpresa também não. O Flamengo passou a jogar realmente com uma linha de 3 zagueiros. E como o jogo mostrou, deu super certo. Aí, na hora, eu conversando com o Charles, o meu cunhado, a gente, pelo WhatsApp, não entendi nada, 3 zagueiros e tal, não sei se vai dar certo, tal, será que treinou, tal, e deu certo. Depois do jogo, não foi nem o Felipe Luiz que me chamou a atenção em entrevista, foi a entrevista do Rossi. Ele participou lá do programa do Sport TV, o Troca de Passe, ao vivo, dentro do campo, e perguntaram isso para ele, se ele achou, se foi surpresa para ele e tal. Aí, por que o Felipe Luiz botou 3 zagueiros? E o Rossi fala que a ideia de botar os 3 zagueiros, já que perdeu o Bruno Henrique, que era, o Bruno Henrique recompõe a linha de 4. O Arrascaeta sobra. Quando o Flamengo perde a bola, quando o Flamengo vai se defender, é um 4-4-2. Fica o Gerson fecha, junto com os 2 volantes, e o Bruno Henrique também. Com a perda do Bruno Henrique, o que o Felipe Luiz pensou? Vou botar mais um zagueiro, 3 zagueiros, então vou fazer uma linha de 5.
para os laterais, Wesley e Alexandro, no caso, depois o Ayrton Lucas, bloquearem os cruzamentos do Corinthians, porque o Corinthians, a maioria das jogadas que eles tentavam eram pelas pontas. Verdade mesmo. O Corinthians não tinha um jogo trabalhado pelo meio. E no meio ele manteve, né? Os três ali, manteve o Pulgar, manteve o De La Cruz e manteve o Gerson. E os laterais, ora fechando a linha de 5, ora adiantando para fazer 5 no meio de campo. Com a intenção, já que perdeu o Bruno Henrique, que recompunha, né, por aquele lado, com a intenção dos laterais terem mais liberdade para marcar os pontas e os laterais do Corinthians, já que tinha 3 zagueiros na área, mais o Pulgar, muitas vezes também afundando para ajudar nas bolas aéreas. Então, é o que eu falo, na hora do jogo eu não entendi nada, até achei que não deveria ter feito, mas depois que você vê essa entrevista, principalmente do Rossi, é esclarecedor. O que o Felipe Luiz fez foi pensado. Aí você vai ver a entrevista do Felipe Luiz, ele explica que ele e a comissão técnica já tinham pensado, se o Flamengo tivesse um jogador expulso, como se defender. E uma coisa que eu achei legal também do Felipe Luiz, que ele fala mesmo, a nossa ideia era deixar a bola com o Corinthians, saber se defender, quando recuperasse a bola, ficar o maior tempo possível com a bola. Então, assim, a estratégia dele deu certo, né? O Flamengo soube se defender, não teve aquele negócio que eu não gosto dessa frase, assim, tem que saber sofrer. O Flamengo, na minha opinião, soube marcar, soube anular, né, as principais características ofensivas do Corinthians, que eram os cruzamentos na área e, em algumas situações, uma bola nas costas da defesa, que inclusive é a melhor chance do Corinthians, o chute do Yuri Alberto, que o Rossi, partidaça do Rossi, faz uma excelente defesa, né, aquele chute cruzado do Yuri Alberto. Fora isso, o Corinthians não conseguiu envolver a gente pelas pontas, muito menos pelo meio. Agora eu vou fazer um parênteses aqui sobre o Pulgar. Assim, para mim, foi a melhor partida do Pulgar com a camisa do Flamengo, taticamente, né? O Pulgar tem uns vídeos lá no Twitter. Ele fez um papel, inclusive o Felipe Luiz também elogiou muito a partida dele. Ele fazia as coberturas. Como assim? Cobertura do meio de campo, sem ser o volante cobrindo, sem ser o lateral. A gente tem uma dificuldade de imaginar isso, de perceber. Mas o Pulgar fazia o quê? O melhor jogador do Corinthians era o Garro, né? Supostamente, o menos pior, por assim dizer. Muitas vezes o Garro joga centralizado, ele toca a bola ali no meio e afunda, procurando uma diagonal do meio para a ponta. E isso confunde a defesa. É justamente para isso, que aí vai abrir espaço ou para ele receber ou para outro jogador do Corinthians. Só que toda vez que ele tentava fazer essa diagonal, o Pulgar acompanhava. E o que para mim é o que faz todo sentido no futebol, que é a linha de impedimento, é o impedimento, o Pulgar acompanhava o Garro até a linha defensiva do Flamengo. Por quê? Dali para frente ele estava impedido. Então várias vezes o Pulgar acompanhava o Garro, quer dizer, matava essa jogada do Corinthians, porque não tinha como tocar, que ele estava marcado pelo Pulgar, e o Pulgar inteligentemente, quando o rapaz lá, o Garro, entrava impedido, o Pulgar recompunha de novo para volante. Então esse papel do Pulgar foi fundamental. Fundamental também é o Flamengo, do Felipe Luiz, jogar com essa linha defensiva o mais alto possível. É claro que ontem, depois da expulsão do Bruno Henrique, o time todo deu 2, 3 passos para trás. Mas se a gente lembrar do jogo, ou rever o jogo, até mesmo os melhores momentos,
A nossa defesa nunca ficou dentro da nossa área lá, esperando o cruzamento, não. Sempre o máximo adiantado que podia, porque como a gente perdeu o Bruno Henrique, não dava para fazer uma marcação alta, para a linha defensiva jogar no meio de campo. A gente passou a marcar mais no nosso campo, porém, sem afundar na nossa área, que aí você está chamando o adversário. Outra ideia boa do Felipe Luiz que eu achei. Então, assim, o Felipe Luiz foi bem, pelo que eu tentei passar aqui para vocês, do que eu entendi, do que eu vi das entrevistas e do que aconteceu dentro de campo, né? Outra crítica que eu fiz durante o jogo, mas com 2 minutos, eu percebi que o Felipe Luiz estava certo, vou falar aqui rapidinho sobre isso. Era evidente que o Flamengo recuperava a bola e tinha uma dificuldade de chegar no ataque do Corinthians devido a não ter ninguém de velocidade. Bruno Henrique e Gabigol já estavam fora do jogo. A ideia de ter 3 zagueiros era para também dar uma certa liberdade para o Wesley e para o Ayrton Lucas. Só que as circunstâncias do jogo não permitia também esses laterais, né, os 2 laterais subirem ao mesmo tempo, desnecessário, né? Você com resultado favorável, um jogador a menos, subiu ao mesmo tempo Wesley e Ayrton Lucas. Então o Flamengo tinha uma certa dificuldade. Eu estava pedindo para entrar um jogador de velocidade, no lugar do Arrasca, que estava morto. E eu pedi o Plata. Falei, não, tem que botar o Plata no lugar do Arrascaeta e tenta jogar na velocidade para ele achar um contra-ataque. Só que com 2 minutos que o Plata entrou, ele entrou aos 40 do segundo tempo. Ele não acertou nenhuma jogada. Impressionante. Inclusive uma que ele recebe a bola no campo de ataque, ao invés dele partir para cima da defesa, jogar para frente, ele dá um passo totalmente errado para trás. O Corinthians consegue finalizar até essa jogada. Então eu entendi, eu acho que na cabeça do Felipe Luiz passou, cara, o Plata não tá jogando bem. O Michael voltando de lesão. Então ele segurou mesmo o máximo que deu o Arrascaeta, porque sabia que as opções no banco não eram as melhores. E a ideia de manter o Arrascaeta, Gerson, o Alcaraz que entrou bem, era ter a posse de bola. Porque não adianta você marcar bem e com inteligência, como o Flamengo fez, e você não ficar com a bola. Aí a sua chance de tomar gol aumenta muito. Então, muitas vezes o Flamengo conseguia roubar a bola do Corinthians, sistema de marcação muito bom. Eu falo sistema porque era o time todo, não era só os zagueiros lá marcando. E organizado, um sistema organizado de marcação, você rouba a bola, mas tem que ficar com ela. Até para o time descansar, respirar, passar o tempo, sofrer uma falta, né? Fazer aquela cera protocolar e do jogo. Então, depois do jogo, a gente vai entender também, com mais calma, né, as ideias do treinador. Falar dos jogadores individualmente, eu acho que Bruno Henrique e Gabigol, já para mim é muito emblemática quando tem uma foto do Bruno Henrique saindo para o vestiário expulso, né, de cabeça baixa, e o Gabigol sendo substituído, pega os 2 de costas, saindo do campo. Para mim é bem emblemático e mostra que não dá mais para a gente reviver aquela dupla de tanto sucesso que foi Gabigol e Bruno Henrique. Sem sombra de dúvida, foi uma das maiores duplas de ataque do Flamengo. Sabe? A parceria, se não a maior dupla de ataque. Não estou nem falando de melhores atacantes, mas de dupla que deu certo, que se entendeu tão bem e que ganhou tanta coisa. 2 brasileiros, 2 Libertadores, Copa do Brasil, Carioca, Supercopa, Recopa. Mas essa imagem que eu estou falando para vocês, para mim marca, assim, para o ano que vem não dá, né, para contar com os 2. Não vou nem entrar em detalhes de venda do Bruno Henrique, que renovou o contrato, mas acho que os 2 são apenas opções na reserva. Tá? E não estou falando do Bruno Henrique pela expulsão, não.
que a gente conhece o Bruno Henrique desde 2019, sabe da índole dele, foi um vacilo, um azar que aconteceu. Individualmente, achei o Pulgar abaixo. O Pulgar ontem conseguiu algumas vezes fazer o que ele tem que fazer, que é a transição da defesa para o ataque. Ele tem que pegar essa bola que o Flamengo recupera e levar essa bola para frente, com qualidade. Ele consegue até imprimir uma boa velocidade. Porém, eu não lembro qual foi a última vez que o De La Cruz acertou um passe decisivo, um passe bom. Na hora de dar um passe mais vertical, ele está errando. Aí pega o Flamengo saindo para o ataque, ele erra a bola, pega o time, né? Desequilibrado defensivamente. Mas também fez uma boa partida. Aí você vai ver hoje o De La Cruz vem jogando com dores no joelho. Então, né? Isso aí mostra que deve atrapalhar o futebol dele, com certeza. E além dele ter saído ontem com um problema na coxa, no posterior da coxa, que vai ser reavaliado aí. O Wesley, quem me acompanha aqui sabe que para mim, Varela, impossível de jogar, muito ruim. E o Wesley, menos pior. Tem um lance que o Wesley recebe sozinho, num contra-ataque, sozinho. Ele tem velocidade, ele está na frente do zagueiro, só que ele adianta muito a bola. Ele adianta muito a bola, não consegue pegar e a bola vai parar na mão do goleiro do Corinthians, do Hugo. Então era um lance que podia matar o jogo pro Flamengo. O Wesley, ele corre, ele melhorou na marcação, mas ele não consegue te entregar uma jogada. Ele não consegue chegar na linha de fundo e velocidade e dar uma assistência. Não consegue, por exemplo, fazer esse gol que seria decisivo ontem. Mataria o jogo. Mas é infinitamente melhor do que o Varela. Né? Pulgar, Rossi e Gerson, para mim, foram os melhores. E eu ainda assim, o Gerson sempre vem sendo o melhor, né? Mas eu dou um crédito muito grande pro Pulgar. Pela partida que ele fez, do sistema de marcação, que não apareceu muito, né, na televisão assim pra gente, mas pelo que eu falei lá no início, do sistema de cobertura que ele fez pelo meio, acho que jogou muita bola o Pulgar, e quando recuperou também conseguiu sair jogando, né? A Arrascaeta bem, a defesa bem, Léo Ortiz mais um bom jogo, Léo Pereira, Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, ele tem uma dificuldade. O jogo, semifinal de Copa do Brasil, na casa do adversário, Flamengo com 1 a menos, ele entra no segundo tempo, você vai entrar o quê? Cheio de gás. Não. Ele se arrasta. Tem um lance logo no início do segundo tempo que ele perde a bola no ataque e ele é o último a voltar, cara. Aquilo eu xinguei pra caramba naquele lance. Sabe? O De La Cruz estava em campo ainda. Todo mundo volta e ele volta num trote. Outro lance também, que já tomou um monte de gol nas costas dele. Cruza, ele tá marcando o Yuri Alberto pelas costas, velho. O lateral do lado oposto, então, se o ataque tá sendo pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians, o Ayrton Lucas, que tá do lado oposto do ataque, ele tem que ir fechando junto com os zagueiros. Ele deixa um espaço muito grande. Ele não parece que ele se desliga do jogo. Aí nesse espaço que ele deixa, sempre entra um adversário. Por isso que ele está sempre atrás. Ele não pode deixar o adversário entrar na frente dele. Ele tem que empurrar, tomar a frente. Então eu acho que o Ayrton Lucas mal defensivamente e muito desatento, assim, fora do contexto do jogo. Mas todos os outros, assim, só esse detalhe para mim, do De La Cruz errar os passes, talvez a lesão do joelho interfira, jogando no sacrifício, né? Tem a questão que eu já falei do lateral direito, Ayrton Lucas, mas no geral, o Flamengo, os jogadores foram bem. Corinthians, um time que não sabe como estava ali,
Não tem aquela história? Como é que o elefante não sabe como é que subiu na árvore? Mas tá lá. É o Corinthians tá onde tá. O que eu acho assim estranho também é a imprensa, no geral, não dar destaque pro calote do Corinthians, em todos os sentidos. O Corinthians, por exemplo, eliminou na Copa do Brasil times que têm as suas receitas em dia, cumprem a lei, gastam só o que arrecadam, tantos por cento do que arrecadam. O Corinthians não. Então isso eu acho uma injustiça, tanto na Copa do Brasil quanto na luta pelo rebaixamento lá. Mas enfim, isso aí é, né, a imprensa paulista não vai relatar sobre isso. O Corinthians não consegue jogar contra o Flamengo, assim. Não conseguiu no 11 contra 11, no Maracanã. Aquele 1-0 foi pouco, perigoso, né? Poderia ter saído do Maracanã 3-0 para o Flamengo, para não correr nenhum risco ontem, mas classificamos. O Felipe Luiz foi muito melhor do que o técnico do Corinthians. A verdade é essa. O Corinthians não conseguiu jogar devido ao sistema de marcação do Flamengo, mesmo com um a menos. Em relação à arbitragem, que eu falei que ia deixar para o final, vou falar agora. O Arrascaeta parte sozinho, dribla o Gustavo Henrique, vira para dentro da área. Ele passou pelo Gustavo Henrique e ia sair na cara do goleiro em diagonal. O Daronco dá amarelo, era para expulsar. Por que eu estou falando isso? Que é o protocolo. Tem vários vídeos hoje mostrando isso. Palmeiras e Botafogo. O zagueiro do Botafogo no lance muito mais perto da lateral e muito mais perto do meio de campo. Foi expulso. No jogo contra o Flamengo mesmo, ele expulsou um jogador nosso. Felipe Melo foi expulso. Situações parecidíssimas. Ontem ele deu amarelo. A expulsão do Bruno Henrique. Ele toca primeiro a bola. Mas tudo bem, não dá para argumentar muito porque é um lance feio. Ele levanta muito a perna mesmo e tudo mais. Mas o cartão vermelho é imediato, assim. Nem tem dúvida. Para mim, o pior lance da arbitragem é o pênalti que o Garro cometeu no lance com o Gerson. O que eu acho muito estranho é o Daronco bater no peito e chamar a responsabilidade para ele. Na minha opinião, faz isso mal intencionado. Por quê? Olha no VAR. O VAR no Brasil chama toda hora. Naquele lance, era pro VAR chamar. Fala, Daronco, olha aqui, ó. Tem uma mão do jogador do Corinthians, possível pênalti. Qual a sua opinião? Ele bate no peito lá, chama para ele a responsabilidade, faz um gesto com a mão. Olhando o lance na hora do jogo mesmo, é muito pênalti. Muito. O jogador do Corinthians está com o braço numa posição não natural. Só é natural para os comentaristas da ESPN. A ESPN se presta a um papel ridículo. Quem assistiu depois do jogo. O jogador do Corinthians, qual é a posição natural de qualquer pessoa que está praticando futebol? Os braços para baixo. Ninguém corre com o braço levantado. O jogador do Corinthians está com o braço levantado. A mão dele está na altura da cabeça. Isso é uma posição natural? Não é. Ele amplia a sua área corporal. É outra coisa que a regra diz. O jogador não pode ampliar a sua área corporal. Ele amplia. É evidente que ele amplia, por quê? A bola passaria do lado da cabeça do jogador do Corinthians. Não passou porque a mão dele estava lá. Então ele ampliou o seu espaço corporal. Outra coisa que se falou. O Gerson estava voltando de impedimento. Mentira. Tem várias imagens, vários vídeos que mostram que o Gerson não estava impedido. Então o que aconteceu foi um roubo claríssimo. Não sei se um dia ainda vão provar que o juiz está recebendo dinheiro, não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que foi pênalti e o juiz não quis marcar.
O que me deixa com muita dúvida é o fato dele assumir o lance para ele, não deixar o VAR chamar. Isso é muito estranho, visto que o futebol brasileiro toda hora o VAR chama. E esse lance é pênalti. Esse lance é pênalti, claríssimo, claríssimo. Então, sem contar as várias faltas que para o Corinthians é falta, aquelas faltinhas que parece besta, que passa desapercebida, na intermediária pela lateral, que dá para cruzar na área do Flamengo. Aquela falta que o jogador do Flamengo chega tomando a bola, o jogador do Corinthians se joga, ele já chega pitando falta, cruzamento para a área do Flamengo. O juiz não prejudica o time com lances bizarros assim que ele inventa, não. Nessas faltinhas. É dando cartão totalmente desnecessário pro Gerson. O Gerson toma um cartão amarelo totalmente que não existiu. Os jogadores do Corinthians se jogando grotescamente na área. Só o Luiz Roberto, que ninguém aguenta mais esse cara narrando o jogo do Flamengo. Ontem foi constrangedor, foi constrangedora a narração do Luiz Roberto, mais uma vez tendencioso. O Garro pega, dá um mergulho na área. Ele fala, não, foi lance que ele se desequilibrou. O pênalti claro pro Flamengo. Ele tem a cara de pau de falar que não dá para ter uma convicção se foi pênalti, se não foi pênalti. Foi muito pênalti. Então é assim que o juiz leva o jogo pro lado que ele quer. Infelizmente. Mas mesmo apesar de ter o jogador expulso, o Daronco tendencioso, não marcou um pênalti claríssimo. O Flamengo fez uma boa partida, soube se defender. Para mim tem uma diferença muito grande entre saber sofrer, como eu já disse, é uma frase para mim péssima isso, sabe? Quando fala que o time soube sofrer, é porque não estava preparado para se defender. O Flamengo ontem soube se defender. A marcação também existe um sistema, uma padronização. Então o Flamengo ontem não soube sofrer. O Flamengo ontem soube se defender. Então, um ótimo jogo para dar moral mais ainda para o Felipe Luiz, certo? Uma coisa que eu achei legal, mas eu pelo menos, né? Acho que a maioria dos torcedores não deveria acontecer na diretoria. Mas essa diretoria do Flamengo aí, para mim, eu nem falo mais neles, que eles vão tudo sair, se Deus quiser, eles vão embora para sempre do Flamengo. Mas o Felipe Luiz falou uma coisa legal na entrevista. De que ele estava feliz pela vitória, né? Pelo empate que classificou e tudo mais, que o sistema que ele botou em campo deu certo. Mas se o Flamengo toma um gol, um cruzamento de escanteio, um chute de fora da área lá, pode acontecer. Teria sido uma merda a estratégia do Felipe Luiz? Eu estaria aqui elogiando o Felipe Luiz? Então, assim, é difícil a gente analisar além do resultado. Provavelmente a gente já tá tudo puto. Falar, pô, por que o Felipe Luiz tirou, né, um atacante e botou um zagueiro? Por que o Felipe Luiz demorou para botar um jogador veloz no lugar do Arrascaeta que estava cansado? Talvez a narrativa fosse outra. Mas eu estou me policiando já há algum tempo e acho importante a gente conseguir analisar o contexto do jogo. É claro que o mais importante é o resultado. Né? Se o Flamengo ontem toma um gol cagado do Corinthians, que a única forma do Corinthians fazer gol ontem era um gol cagado, aleatório. Vai para os pênaltis e perde. Será que a gente já está metendo o pau no Felipe Luiz? Acredito que sim, cara. Sabe? Mas eu acho importante a gente tentar refletir sobre o que foi o jogo. Sempre, para mim é bem claro, o que importa é o resultado final. Não adianta jogar pra caramba e perder. Mas assim, eu acho que era importante também a gente ressaltar, fazer essa reflexão. Valeu, pessoal. Agora o Flamengo vai jogar a final dia 3 de novembro e dia 10, 2 domingos. Acho que dá para preparar bem o time até lá.
tem o Brasileirão, não pode abrir mão do Brasileirão, pra gente, né, garantir a Libertadores do ano que vem, tranquilo, até para dar ritmo de jogo, mais entrosamento, para os jogadores também entenderem melhor ou mais o que o Felipe Luiz pede. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Até a próxima.